Fala, galera, beleza? Leandro na área. Bom, hoje nós queremos conversar com você que está aí no Brasil, pensando em vir morar em Portugal e anda desesperado com os valores de arrendamento. E com você também, investidor brasileiro que está no Brasil e começou a identificar que Portugal seria uma boa opção para investir, para diversificar o seu investimento. Hoje, nesse vídeo, vocês terão uma informação que ninguém nunca passou para vocês. Eu já conversei com o nosso amigo Pedro, da JP Investments, e nós vamos falar tudo para vocês, tudo que você precisa para comprar um imóvel aqui. Não vamos esconder nada. Você pode, depois dessas informações, comprar o seu imóvel, desde que você se enquadre em tudo que o Pedro vai falar, sem omitir nada. Não vamos tampar o sol com a peneira. Você, nesse vídeo, saberá de tudo. Então, meu amigo, eu já lhe peço, você caiu agora de paraquedas nesse vídeo, ou por causa da capa, que ficou bacana, ou por causa do título, e ainda não é inscrito nesse canal? Peraí, deixa eu te explicar um pouquinho mais sobre esse canal. Esse canal sempre vai te entregar informações concretas sobre o país. Informações que, de alguma forma, irá lhe ajudar, irá lhe preparar para morar aqui. Aqui, as nossas informações são sérias e são informações relevantes. Então, meu amigo, ativa as notificações, aquele famoso sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será informado. Vamos bater um papo hoje com o nosso amigo Pedro, da JP Investments. Mas só depois que você se inscrever, ativar o sininho e entrar a vinheta. Bom, galera, como eu tinha prometido para vocês, o vídeo de hoje será um vídeo bem direto e objetivo, sem esconder nada. Vamos entregar para vocês um conteúdo que ninguém nunca passou para vocês, então fique com a gente até o final, para você entender exatamente, você que pensa em vir morar em Portugal e anda assustado com os valores do arrendamento, e você, meu amigo brasileiro, que de alguma forma começa a identificar o mercado português como uma boa opção para o seu investimento. Então, Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação. O seu bigode, cara, está mais bacana. Você está parecendo o Dom Juan Del Marco. Lembra desse filme, Dom Juan? A portuguesa, bigode da portuguesa, não é? Pedro, então, mais uma vez, obrigado aí, tá, por você disponibilizar um tempinho para bater um papo com o pessoal do canal. Eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai ser porrada, porque ninguém nunca ouviu o que vai falar, o que você vai falar hoje. O pessoal nunca teve acesso a essa informação. E eu já começo lhe fazendo uma pergunta, que são duas em uma só. Primeiro, certo. Por que o brasileiro que venha morar aqui em Portugal, comprar um imóvel em Portugal? E a outra, por que o brasileiro vai investir em imóveis aqui em Portugal? Pronto, a primeira é muito simples, porque para morar os valores das rendas estão muito altos hoje em Portugal, devido à procura, devido à escassez do mercado, devido à utilização dos imóveis para turismo, as rendas de longo prazo estão muito, muito altas. E o que se verifica em Portugal é que, devido aos juros do crédito à habitação estarem muito baixos, na volta dos 1 a 1,5%, comprar a casa, dar uma entrada para o imóvel e pagar uma prestação é mais baixo, consideravelmente mais baixo, é um valor mais baixo mensal do que pagar um arrendamento, onde você está só a pagar um arrendamento para outro dono de imóvel. Enquanto você tem uma prestação e um imóvel adquirido, está a pagar a prestação, mas está a pagar algo que é seu, algo que está a construir o seu património. Então, devido a isso, devido aos juros baixos e à alta do mercado, hoje é muito mais interessante dar sua entrada no imóvel do que propriamente pagar arrendamento e alugar e ter esse custo mensal, ok? A segunda pergunta, em relação aos investidores, o que Portugal? Entre a primeira e a segunda, desculpa, pessoal, porque eu não sei se aí onde você está, começa agora aquele período do pessoal ir aspirar a rua para poder tirar as folhas, aparar as gramas, eu não sei se aonde você está também procede isso. Aqui começou essa semana, o pessoal tirando as folhas da Agere, e tá uma barulheira danada lá fora, parece uma moto velha.
E o meu querido vizinho, meu amigo, gente boníssima, está hoje animado, está inspirado, então está ouvindo uma música portuguesa de fundo muito boa. E eu vou conversar com o de repente, o som aumentar, eu vou dançando aqui com o pessoal. Bom, então já peço desculpa ao pessoal, mas nada que impeça já deixar um like e me seguir lá no Instagram, que no Instagram eu mostrei o pessoal aspirando as folhas aí. É bem legal acompanhar o meu dia a dia. Então, você respondeu a primeira pergunta em relação à pessoa que vem morar, né? Os motivos pelo qual o valor do arrendamento, a valorização do imóvel versus a prestação que ele vai pagar, vai ficar mais em conta. Agora, a segunda pergunta, que também é muito interessante, e eu percebo que muitos brasileiros vêm fazendo isso. Isso. O que é que acontece? Em Portugal, devido a exatamente essa procura turística e Portugal está na moda basicamente para os europeus e para o resto do mundo em termos turísticos, os imóveis em Portugal têm-se valorizado muito. E nos últimos 3 a 4 anos, verificamos que os imóveis valorizam mais ou menos, em média, 20% a 30% ao ano. Ainda na pandemia, nós já falamos sobre isso aqui, na pandemia não houve qualquer desvalorização, inclusive Portugal continua a valorizar 10% a 15% ao ano, ou seja, o que se espera para 2021 é que a valorização seja ainda superior a 20% ao ano. As casas continuam a valorizar, mesmo nesta fase difícil para nós, e as previsões da Standard & Poor's, que é uma agência financeira, é que Portugal e Lisboa vai puxar o mercado europeu de imobiliário. Ou seja, são todas razões para se investir em imóveis em Portugal e para se ter confiança no mercado imobiliário em Portugal. Outra questão é a escassez de imóveis. Portugal entrou numa crise em 2009 muito, muito grande e as construtoras basicamente pararam todas de construir. E hoje o que se verifica é uma falta de opção. As pessoas não têm opção, não têm, procura, não tem casa para comprar, então isso inflacionou muito o valor dos imóveis. Se agora ainda se encontram bons negócios, a altura de investir é agora, porque o boom vai continuar e 2021 será um ano incrível para o imobiliário português de novo. Que bom. Bom, agora vamos lá. Vamos ao que o pessoal estava esperando. E eu peço, mais uma vez, já pedi em off, e peço para você, vamos tentar ser o mais direto possível, para que a pessoa entenda, e vamos eliminar algumas lendas, né? Vamos eliminar algumas lendas, algumas crendices, vamos direto ao ponto, vamos dizer quem pode, quem não pode, como pode e como não pode adquirir o imóvel aqui. Então, primeiro passo, quanto vamos trabalhar com valores hipotéticos, tá? Vamos falar em cima de um valor de um imóvel de 100 mil euros. O brasileiro que está assistindo agora a gente lá no Brasil, vamos falar de um imóvel de 100 mil euros, que para a região norte, eu não sei se eu estiver enganado, você me corrija, a região norte é um valor médio, né? De 100 mil, cento e poucos mil euros, seria isso? Isso. Por aí, Braga, entre Porto e Braga, sim, por aí. O valor de 100 mil euros daria um imóvel de 70 a 100 metros quadrados, mais ou menos. Sim. Então, estamos falando de Braga, Viseu, Viana, seria? Isso, 100 metros quadrados, sim, à volta de 100 metros quadrados. Sim, seria um bom imóvel, sim. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto, sem lenga-lenga, sem ficar preocupado, mediante um imóvel de 100 mil euros, a pessoa que está no Brasil, quanto ela tinha que se disponibilizar já de imediato, mais ou menos? Disponibilizar de imediato, quanto é que a pessoa tem que ter de rendimentos e quanto é que a pessoa, que documentos a pessoa tem que ter? Em mão. Em mão. De 100 mil euros tem que ter em mão 20 mil euros, mais ou menos, ou seja, 20% do valor do imóvel. Esse é o valor que é normal. Dependente dos rendimentos, até pode ser inferior, ok? A entrada é indispensável, ou seja, ninguém consegue financiar a 0%, ou seja, tem que ter sempre alguma entrada. Pode ser 20% ou 10%. Se for um valor de 100 mil euros, 20 mil euros. Depois, o que é importante ter para o seu... Desculpa? São 20 mil euros de entrada, mas também tem os outros valores aí. É bom a gente deixar claro também que ninguém fala isso. Isso, boa. Depois tem os impostos de aquisição, ou seja, em termos de impostos de aquisição, são mais ou menos 3% a 4% do valor da casa, ou seja, mais uns 3 mil euros, mais ou menos, ok? Ou seja, vamos imaginar que eram 20%, 20 mil euros mais 3 mil euros, ou seja, entre 23 mil euros a 24 mil euros. O que pode acontecer é que a pessoa tenha que fazer algumas reformas na casa,
Então é bom sempre guardar algum extra para isso. Mas a reforma em Portugal e o imobiliário em Portugal são relativamente acessíveis, então não é um valor muito considerável. Quase. Tá, então nós estamos falando já de cara, de imediato. Nós não vamos ficar enrolando, não vamos iludir quem pode e quem não pode, vamos ser direto e objetivo. O que acontece aqui? Esse é o objetivo do canal Conexão Rio Braga. Aqui eu apresento para vocês a verdade, a realidade. Então, de cara, nós estamos falando de um imóvel de 100 mil euros. A pessoa vai ter que ter um desembolso de aproximadamente 24 mil euros. Isso se o imóvel estiver impecável para entrar e morar. Se tiver alguma reforma, terá um custo ainda maior. Beleza? Ficou claro isso. Vamos para o segundo ponto, Dom Juan Del Marco, português. Vamos fazer hoje, qual é a renda salarial, o salário que você, que a JP, pega, apresenta para o banco, e o banco de olho fechado, ó, está aqui financiado. Vamos lá, para a gente começar a brincadeira, quanto que a pessoa que está assistindo a gente agora tem que ter um ordenado de quanto? Isso, pronto. Estando o real a 6,25, eu diria que entre 6 mil a 9 mil reais, mais ou menos. Ou seja, que daria 1.000 euros em Portugal. Um pouco mais se o banco necessitar de algum tipo de confiança em relação ao valor de entrada. Tá, então nós estamos falando que se ele tiver um salário de 6 a 9 mil euros, bem provável ter o financiamento aprovado. Isso, reais, 6 mil a 9 mil reais. Desculpa, de 6 a 9 mil reais. Uma outra pergunta. Vamos supor que nós temos aí um casal, né? Um casal, e o marido recebe R$4.500 e a esposa recebe R$4.500. Essa soma desses salários entra para esse financiamento, é aceito dessa forma? Sim, independentemente disso, é obrigatório por lei portuguesa que o cônjuge esteja na assinatura do crédito de habitação, ou seja, o nome esteja lá. Então, já é obrigatório. Então, o banco já pede realmente todos os rendimentos do agregado familiar, ou seja, a análise do agregado familiar, ou seja, seriam os 4.500 mais 4.500, que dariam os 9 mil reais, e aí a pessoa estaria apta a então fazer esse financiamento. Tá. Vamos lá, uma outra pergunta que muita gente manda para mim. A pessoa tem que ser funcionária pública? A pessoa tem que ser um reformado ou um aposentado? Ou ele pode ser um trabalhador independente que comprove essa renda, um empresário, um médico, no caso, um trabalhador independente, pode ser um médico que faça consultas e não seja funcionário de um hospital. Isso, desde que comprove o contra-cheque, no caso do imposto de renda, que é isso que eu ia falar agora, é o imposto de renda que tem que estar comprovado esse valor, é isso? Exatamente. Os documentos que o banco pede são imposto de renda, recibo de vencimento ou prolabore, se for um empresário, obviamente. Então o banco analisa também pessoas que não têm vínculo empregatício, ou seja, que não têm contrato de trabalho, que trabalham por si próprio, têm um contrato social da empresa, ou seja, existe essa flexibilidade dos bancos para analisar contratos sociais, para analisar prolabore, para analisar income na conta bancária, ou seja, o extrato bancário, e são todos documentos que o banco pede. Ou seja, não necessariamente a pessoa precisa de ser funcionária pública ou trabalhar para a mesma empresa desde os 30 anos, é preciso que se prove rendimentos, e o mais forte para isso é realmente o imposto de renda. O imposto de renda do ano anterior, provar isso é o documento que o banco vai analisar primeiro. Bom, então vamos lá. Para vocês ficarem claros, eu vou pontuando. Tá vendo como que as coisas não é esse monstro que muita gente pinta aí? Não é. Olha só. Se você tiver em mãos, isso é o principal. Se não tiver, não adianta. Pode até se inscrever no meu canal, pode dar o like, mas não adianta, não vai conseguir comprar seu imóvel. Mas em torno de 24 mil euros para comprar um imóvel de 100 mil euros. É claro, você pode procurar um imóvel de 70 mil euros, você pode comprar um de 80, existe aqui em Braga, tem muitos aqui em Braga, mas nós pegamos um parâmetro para que você entenda. O Pedro falou aí do, no mínimo, 20%, e ele deixou claro, é bom que vocês percebam isso também, dependendo da sua renda familiar,
do que você apresente para o banco, você pode conseguir uma entrada menor. Isso aí já é o trabalho da JP Investments. Tanto na busca do imóvel, que muitas vezes você vai buscar aí através de site ou através de imobiliária, anunciando um imóvel lá de 100 mil, a JP, a responsabilidade da JP, o trabalho da JP é ir lá e ver se esse imóvel vale 100 mil. Porque a JP tem o know-how em saber se vale ou não. De repente, o imóvel vale 85 e está sendo pedido 100 mil. E a JP entra no meio do caminho e fala, vem cá, garotinho, olha só, 85 mil a gente paga nesse teu imóvel. Ou seja, só de cara, com a JP já economizou 15 pau. Isso aí nós estamos, cara, é um papo direto aqui, Pedro. Eu sei que você não... De repente você é meio que assustado, né? O Pedro, depende da minha assustado da minha forma de falar, mas eu tenho que ser direto com o pessoal. Então, isso a JP já faz, que é esse intermédio aí de você saber se realmente vale 100 mil ou não, mas trabalhando em cima do valor de 100 mil, aproximadamente 20 a 25 mil euros, dependendo da sua fonte de renda, da sua renda familiar. Outra coisa que ele falou foi justamente sobre os valores. Se tiver de 6 mil reais para cima, você já pode ficar um pouco mais tranquilo que a probabilidade que a JP passa para você do seu imóvel ser aprovado pelo banco é muito grande. Lembrando, detalhe importante, não adianta você ganhar 15 mil reais e declarar no seu imposto de renda 3 para fugir do leão. Uau! Não adianta, amigo. Se você fugiu do leão, não adianta, porque você tem que comprovar no seu imposto de renda uma renda entre 6 e 9 mil reais. Outro ponto importante, eu estou pontuando aqui algumas coisas, é o seguinte, você pode juntar a renda. Agora vamos para um outro ponto que é importante, que é o prazo do financiamento. Nós já fizemos em outros vídeos, já falamos, mas só para complementar, o prazo máximo de idade para financiamento são de 75 anos. Não é o prazo de financiamento, é a sua idade para financiar o financiamento. Se você tem 50 anos, você só consegue financiar 25 anos. Uma pergunta minha para você, Pedro. Agora, você sabe que eu tenho 30 anos somente, né? Eu sou novinho e tal. A minha esposa tem 20... Tem cara de mais novo para cá. Muito obrigado, Pedro, muito obrigado. A minha esposa tem 25. Qual é a base do financiamento do banco? Os meus 30 anos ou 25 da minha esposa? Então, no crédito à habitação, o banco escolhe sempre um master, ou seja, não é um somatório, ou seja, não é o mais novo, é a opção do casal de escolher um master. Ou seja, se a opção for escolher o mais novo, é obviamente o mais inteligente, né? E isso é importante que tiveste referido, ou seja, esses valores dos 6 mil e 9 mil reais são para uma pessoa que consegue financiar entre 30 a 40 anos ainda. Ou seja, se a pessoa tiver 50 anos, resta-lhe 25 anos e a prestação vai ser um pouco mais alta. Nesses casos, o banco analisa um pouco diferente. Ou seja, se a pessoa tem uns anos para pagar, tem um pouco mais risco, então o valor sobe um pouquinho mais, ok? Mas é importante referir isso, que o banco escolhe sempre um master e o cálculo é feito da idade do master até aos 75 anos. Aí é que se define a duração do crédito de habitação. Perfeito. Bom, o Pedro já fez aqui com a gente, se não me engano, 2 vídeos. Um vídeo onde ele falou sobre a tendência e algumas regiões de crescimento, sobre valorização de imóveis, nós falamos sobre isso. Falamos também de valores de financiamentos, tá? Quanto você vai pagar baseado nesse valor de 100 mil euros. Só que nós não tínhamos falado realmente o que você precisa ter para conseguir. Eu comecei a receber algumas mensagens que eu via que muita gente se enquadrava num financiamento, mas eu também percebi que muitas pessoas não se enquadravam. Então, eu, com a preocupação de deixar claro para todo mundo entenda o que precisa para financiar, nós resolvemos fazer esse vídeo. E nesse vídeo de hoje, nós contamos para vocês tudo o que vocês precisam. Vocês aí no Brasil, independente se vocês querem investir
ou morar, vocês têm essa opção, desde que se enquadre basicamente nesses critérios que o Pedro acabou de colocar aí para você. Não é complicado, mas eu sei também que não atende a todo mundo, né? Mas eu faço questão de passar essas informações. Pedro, algo mais para acrescentar que seja relevante a pessoa que está pensando em investir ou em comprar o imóvel? É isso, é reforçar só aquilo que disseste, Leandro. A JP, o serviço da JP, nós temos um conhecimento do mercado muito, muito forte, e esse conhecimento permite-nos avaliar o imóvel e o verdadeiro valor do imóvel, ou seja, aquilo que tu disseste. Às vezes as pessoas encontram no mercado imóveis todos sobrevalorizados, muito inflacionados, de valor muito inflacionado, e como as pessoas não têm um conhecimento do mercado, acabam por comprar e pagar o valor acima do mercado. O que a JP faz é exatamente a avaliação técnica do imóvel. Nós não mostramos, nós não temos imóveis, nós não temos uma carteira para vender, nós avaliamos todos os negócios no mercado e procuramos sempre o melhor negócio para o investidor. Ok? E esse conhecimento do mercado permite ao investidor realmente comprar o imóvel pelo valor que ele vale, ou pelo menos saber quanto é que vale o imóvel que ele está a comprar, ter essa noção e saber exatamente o que é que está a comprar. Tá. Deixa eu fazer uma outra colocação. A JP é uma empresa, bem falando, é uma empresa portuguesa já com 13 anos de mercado, é isso, Pedro? Isso, sim. 13 anos de mercado. E ela é responsável por legalização, regularização de imóveis para estrangeiro. Ela pega do início do seu projeto e até o final. Tanto para você que quer vir morar, quanto para você que quer investir. Lembrando, como o Pedro falou, eles não são uma imobiliária. A função deles é uma outra função. É identificar, é entregar para você o que você precisa nessas duas formas. Ou morar, ou investir. Você quer investir, você quer vir aqui só de vez em quando, a JP faz esse trabalho, ela busca o imóvel, ela dá entrada no seu financiamento, ela cuida de toda a sua documentação necessária para poder apresentar, juntar tudo e dar a entrada no banco, não é isso, Pedro? Exatamente, é isso mesmo. Nós fazemos desde a regularização do investidor até o gerenciamento de propriedade. Tá. Então, gente, espero mais uma vez que a gente tenha desmistificado algumas coisas que se falam ou que às vezes colocam para vocês. Não é possível, é muito burocrático, é muito difícil, é muita grana. Espera aí, não é? Você parar para analisar hoje, tanto o que você tem que comprovar no Brasil, quanto que você tem que dar entrada aqui, eu acho que se enquadra ao perfil de muita gente que assiste os meus vídeos. Então, olha, Pedro, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço aí a todo mundo aí da direção da JP Investments por ter liberado você para bater um papo comigo. Continuo no aguardo o contato do seu barbeiro para poder fazer o bigode igual o seu e aguardo ainda você pagar o almoço para mim, que agora não pagou o almoço para mim, mas enfim, a gente... Quando for a Braga, será a primeira coisa, pode ter certeza. Pedro, obrigado. Galera, olha só, quem ainda não me segue no Instagram, vai lá, Conexão Rio Braga Oficial, que eu passo todo o meu dia a dia, eu mostro para vocês várias coisas, é um conteúdo diferente e todo dia, live, lá na rádio Antena Minho, todo dia, aí no Brasil, às 16 horas, aqui em Portugal, às 20 horas. É um programa de rádio, a gente bate muito papo, a gente tira muitas dúvidas e é muito legal você me seguir lá. Gente, obrigado, se inscreva no canal, ativa as notificações, o famoso sininho. Toda vez que eu fizer um vídeo novo, com o Dom Juan ou sem o Dom Juan, você será informado. Galera, muito obrigado, até a próxima.